Porque quando o governo não tem um superávit fiscal, apresenta dificuldades em financiar seus déficits públicos. E aí a gente traz esses termos, né? Superávit e os déficits, né? Que aí é de superação, quando eles, por exemplo, recolhem os tributos, recolhem aquilo que, né, os impostos, aquilo que é programado ou supera essa programação, supera o que esperava receber, né? E o déficit é quando aquele valor é menor do que o que se esperava, né? Então, como é que o governo vai, por exemplo, organizar isso, né? Por que que quando o governo não tem essa superação fiscal, ela apresenta essas dificuldades em financiar seus déficits, né? Então, é uma outra pergunta que conduz o trabalho econômico. Outra, até que ponto juros altos reduzem o consumo, diminuem o consumo e estimulam as pessoas a pouparem? Outra pergunta, de que forma distribuir o resultado da produção entre a população? Como é que nós vamos distribuir, né, esse resultado, a lucratividade de uma determinada produção entre a população, entre os indivíduos, entre os cidadãos? Então, essas perguntas, como eu falo e repito, são exemplos de direcionamentos do estudo das ciências econômicas, né? Que eles, de fato, eles buscam essa problemática para, né, elevar o nível da economia, e não só o nível econômico, mas o nível de conhecimento econômico. Passando, e aí, ó, são problemas que são fundamentais dentro da economia, né? Que são perguntas que precisam ser feitas, né, diariamente, instantaneamente, a determinado planejamento produtivo. O que, quanto produzir, o que eu vou produzir e quanto eu vou produzir, como eu vou produzir, para quem eu vou produzir, né? E esse para quem? Quem eu vou atender com essa produção, né? É um público específico? É a sociedade de maneira geral? Quais são os materiais que eu vou utilizar? Eu vou precisar de um local? Eu vou precisar contratar? Então, essas perguntas também direcionam, são subperguntas dessas perguntas centrais que são consideradas os problemas econômicos fundamentais para esse desenvolvimento teórico. O que e quanto produzir? A gente vai entender, né, sobre cada um desses problemas. O que e quanto produzir? Ou seja, dada a escassez de recursos, a falta desses recursos para a produção, a sociedade terá de escolher, dentro de um leque de possibilidades, quais e quantos produtos serão fabricados, né? Então, mediante essa falta, né, a gente precisa-se de informação, de embasamento, mediante inúmeras possibilidades, quais e quantos produtos vão ser fabricados. Como produzir? Os produtores escolherão os métodos, os caminhos de produção que sejam mais eficientes, ou seja, com o menor custo de produção possível. Então, tenho que também passar por esse processo de avaliação de como é que eu vou fazer isso, de como que a empresa vai fazer isso, naquela relação de custo versus benefícios. Eu preciso procurar o menor custo, mas eu preciso também procurar esse benefício a quem eu vou ofertar o determinado produto ou serviço. Para quem produzir? Como os membros da sociedade participarão da distribuição dos resultados da produção, ou seja, da renda? Não depende apenas da oferta e da procura por produtos, mas da repartição inicial das propriedades. Então, como que a sociedade se organiza para isso, né? E a gente sabe que essa organização, ela perpassa por um poder governamental,
né, dos líderes políticos, de toda uma política legislativa presente, por exemplo, no Brasil, né? Então, mas são problemas econômicos que direcionam o trabalho né, dentro dessa área de todo mundo, não apenas o trabalho de uma economia brasileira, mas de uma economia, perdão, global, certo? Gente, até aqui tá dando para entender alguma pergunta? Eu estava respondendo no começo aí, mas caiu a minha internet aqui, eu tive que retornar aqui para o computador, viu? Por isso que certo. Viu, professor? Mas estou entendendo, problema. estou acompanhando aqui. Tá bom. Tá dando para entender certinho. Tá dando? Pronto. Tem uma pergunta aqui, Ana está perguntando, né? A economia estaria preocupada em acabar com a desigualdade social ou ela necessita disto para ter a lei de oferta e demanda? Gostei da pergunta. Vamos lá. E aí eu vou dar, minha opinião, tá? Eu não vou responder com uma resolução precisa. E vou deixar vocês pensarem também e, quem sabe, dar a opinião de vocês. A gente olha para o problema que gera a economia, né? A gente fala da escassez. Aí você pode perguntar, Genilson, então só vai haver economia se faltar algo para alguém, né? E aí a gente volta a lá a palavrinha grega, né? Que condiciona tudo isso. A gente precisa pensar a economia não só pela falta, tá? A gente precisa pensar a economia como uma forma de administração, uma maneira de organizar, de direcionar, de controlar, de mensurar resultados. E aí, quando você pergunta, Ana, se ela necessita disto, eu vou dizer que não, tá? Eu vou dizer que não. Por quê? Porque ela foi criada a partir dessa falta, a partir dessa escassez. Então, à medida que ela foi sendo criada, e como ela é considerada uma ciência social, e a gente pensa a ciência como esse estudo contínuo, e essa ideia da sociedade, um estudo para a organização dos recursos da administração da sociedade, eu respondo que não, e que a economia ela vai muito mais do que organizar apenas uma falta. Porém, a gente precisa parar também de ser utópico e de sonhar muito e dizer que próximo ano, por exemplo, a desigualdade social vai ser extinta. Quem dera que pelo menos as pessoas tivessem as coisas mais dignas, que é a moradia, que é a alimentação, né? E, mediante essa situação, a gente olha que a economia ela se torna essencial porque a gente vive em uma sociedade que a gente não tem uma perspectiva de esperança que resolva-se esse problema da desigualdade social. Vocês estão conseguindo compreender meu raciocínio? Vocês querem contrapor ou considerar uma outra situação, um outro olhar sobre isso, sobre essa pergunta? Eu consegui responder sua pergunta, Ana? Pronto. As pessoas dizendo sim, beleza. Mas, gente, eu estou aberto a dialogar, tá? E eu quero que a gente pense... na verdade, não é nem que eu quero, né? Porque eu não quero formar opiniões, eu quero fazer com que vocês criem a opinião de vocês. Eu quero que vocês também tenham uma opinião e sabe, corroborem com essa situação. Porque é bom discutir sobre isso, né? E uma pergunta dessa, ela traz essa abertura de raciocínios diferentes, de opiniões distintas. Então, a gente sai dessa discrepância de uma única resposta, né? Beleza, continuando. Ainda sobre, né, conceito de economia. E aí, o que são recursos produtivos ou fatores de produção? A gente olha aí que nós temos no Brasil, por exemplo, e eu gosto muito de trabalhar economia, exemplificando com, né, a nossa matéria-prima, né,
que são a terra, as próprias matérias-primas naturais, a mão de obra, capital, né, os recursos financeiros, a tecnologia, capacidade empresarial e mais. Então, a gente precisa mencionar e distinguir o que são esses recursos produtivos e o que seriam esses fatores de produção. E aí, ó, olha só, os fatores de produção, por exemplo, trabalho. Trabalho, a gente serve, a gente, né, tá disponível aí a oferecer o nosso trabalho para alguém, né, e a gente tem como remuneração nosso salário, né, a faculdade me contratou, por exemplo, eu estou trabalhando aqui para a faculdade, estou oferecendo meu serviço para a faculdade e estou recebendo o meu salário, né? Então, é o tipo de remuneração do fator de produção trabalho. Já do fator de produção terra, que são dos recursos naturais. Tem um tipo de remuneração que é aluguel, né? A gente hoje está vendo, por exemplo, na questão da energia solar, que precisam de um espaço, vamos dizer assim, em cima de determinado prédio, ou até mesmo em um terreno plano, né? E aí, nesse ambiente aí, as pessoas ou compram ou alugam, e aí a gente pode estar exemplificando com um aluguel, né? Que são de recursos naturais. O capital, que são os recursos, o tipo de remuneração se ganha através dos juros. A tecnologias, o fator de produção tecnológico, de tecnologias, o tipo de remuneração é através dos royalties, e aí a gente considera os royalties, né? A gente ouve muito esse termo em jornais, uma taxa, né, que é paga pelo direito de usar ou comercializar determinada coisa, né? Quando eu, por exemplo, uma coisa mais moderna, mais contemporânea do que o aluguel, vamos dizer assim, né? Então, eu estou pagando aquela taxa, eu tenho os direitos de utilizar e tal, então a gente considera isso como royalties. E a capacidade empresarial, que é um fator de produção, o tipo de remuneração é o lucro. Então, eu tenho uma capacidade empresarial para produzir algo, eu vou ter como minha remuneração o meu lucro. Sistemas econômicos. Os sistemas econômicos são os modos, as formas pelas quais as sociedades resolvem os problemas econômicos. Então, nós não temos um tipo de sistema econômico que gerencia tudo e todos. E eu estou trazendo isso de uma maneira global, de uma maneira mundial, tá? Então, existem sistemas econômicos. E aí, esses sistemas, eles são respectivos à organização econômica de cada país, à legislação, à política econômica de cada país, de cada cultura. Então, e aí, para considerar isso, a gente precisa que os sistemas econômicos, eles têm seus elementos básicos, né? Eles têm os elementos, eles têm o material para que, mediante aquilo que ele tem, que ele forneça, ele consiga criar essa política, essa legislação de regras e normas para definir como é que vai gerenciar um sistema econômico, vai gerenciar uma nação, vai gerenciar um Estado. E aí é preciso considerar esses elementos básicos. Um exemplo, um estoque de recursos produtivos, quantidade de terra, por exemplo, um complexo de unidades de produção, a quantidade, a viabilidade de unidades de produção daquele local, né? O conjunto de instituições políticas, jurídicas, como é que está organizada a questão política social, a questão jurídica daquele país, como as leis se fomentam, se organizam, se efetivam. Então, mediante essas informações, é que se organizam esses sistemas econômicos. E aí, essa organização econômica mundial, ela vem totalmente embasada ao liberalismo econômico, né? Que ao longo do século XIX, né, foi
organizados, vamos dizer assim, a economia, no liberalismo econômico, ela era pensada de uma maneira muito individual, muito particular, né? E aí se rejeitava a intervenção, por exemplo, do Estado, a intervenção estatal. Então, esse liberalismo econômico, ele não mensurava, ele não padronizava uma legislação que as pessoas deveriam cumprir, na verdade, né? E aí, essas decisões econômicas nesse tempo, nessa época, eram tomadas pelas empresas e não pela uma sociedade pública, por um governo, né? E aí, passado o tempo, em 1930 e 1980, veio a questão do desenvolvimentismo, né? E aí o próprio nome já fala que tem essa essência de desenvolver-se. Então, esse desenvolvimentismo, ele vem com essa perspectiva de, vamos dizer assim, de evolução. Olhando para essa situação, organizando as primeiras intervenções estatais, né, e tendo uma abertura maior a opiniões diferentes, né? Então, enquanto o liberalismo era uma coisa totalmente privada, olhando para interesses individuais, o desenvolvimentismo começa a galgar esses passos, né, entre o setor particular e o setor público. E aí, em 1980, veio a globalização, né? Com a cultura de massa, por exemplo, que permitiu com que as pessoas ficassem mais informadas, permitiu que as pessoas começassem a ter acesso a essas informações que colaboravam para as suas administrações empresariais de pequeno ou de grande porte, não era só um grupo de empresas de grande porte que determinavam as coisas, que determinavam as leis, que tomavam suas contrapartidas e tudo mais. Então, permitiu com que desse conhecimento, levasse informação às pessoas para que essa evolução ela fosse considerada de uma maneira social e, unida mesmo, unificada, independente de... vamos dizer assim, de valores, do que eu tenho na minha poupança, do tamanho da minha empresa. Então, já se começa a pensar dessa forma, através da globalização. E aí, o funcionamento... Gente, até aqui, beleza? Eu vou perguntando, porque é uma disciplina um pouco que complexa, né? Mas é muito interessante. Eu gosto muito de debater economia. Vão perguntando qualquer coisa, por favor. Alguém está com o microfone ligado? Quer falar? Gente? Ian? Vou desligar aqui. Pronto, deu certo. É um assunto novo. Vocês já tinham ouvido falar em alguma coisa? Conheciam algo? Gente, perguntem, tá? Coloquem aí. Professor, repete. Eu vou ter... Ian, seu microfone está ligado. Se você estiver falando, não está dando para entender. Qualquer coisa, coloca no chat, por favor. Eu acredito que é o microfone dele que esteja com algum problema. Assunto novo, estão falando aqui que não conheciam, mas é bem xingante, pelo menos assim, a minha ótica, eu acho bem xingante, bem interessante também, tá? Então, o funcionamento de uma economia de mercado. Qual o modelo simples? O modelo simples de uma economia de mercado é aquela economia em que tem famílias e empresas. E são compostos por esses dois tipos de agentes. Por quê? As famílias, elas
oferecem o serviço às empresas, e as empresas oferecem a oportunidade a essas famílias. Então, esse modelo simples é que essas famílias elas vão ser ajudadas pelas empresas, e as empresas vão ser, né, ajudadas pelas famílias. Umas vão oferecer sua mão de obra, outras vão oferecer outro lado, né, outro agente vai oferecer a oportunidade. As famílias são proprietárias dos fatores de produção e fornecem seu trabalho para as empresas no mercado dos fatores de produção. Então, é aquilo que eu falei. As famílias, né, fornecem seu trabalho para as empresas. As empresas combinam os fatores de produção, produzem bens e serviços e os fornecem às famílias no mercado de bens e serviços. Além de oferecerem a oportunidade de trabalho, também essa contrapartida é através do que é produzido que volta para as casas das pessoas, para a casa das famílias, né? Tanto o mercado de bem como serviços, né? Porque uma empresa ela pode oferecer o produto em si, como uma empresa pode oferecer serviços, né? Qual a diferença? O produto, vou comprar uma garrafa, é um produto. Vou fazer a unha, é um serviço. Vou cortar cabelo, é um serviço. Então, compreendam, tá? Quando eu falo de produto, eu estou falando tanto do produto concreto, algo palpável, como também do serviço, tá? E aí, o fluxo real da economia. E aí a gente fala muito desses dois termos, oferta, demanda, tá? Vamos começar aqui, por exemplo, com a família, do lado esquerdo, né? Olha só, a família, né? Ela oferta, né, o seu trabalho, a sua produção para o mercado de fatores de produção, que gera uma demanda para as empresas ofertam às lojas, né, o que é produzido, e essas lojas, elas geram a demanda para as famílias. Então, perceba que a economia ela é toda cíclica, né? Nesse círculo que não tem fim. Você percebe que você, por exemplo, a pessoa que trabalha numa empresa de produção, aquela empresa de produção, você está oferecendo seu trabalho, e aí você vai perpassar por todo esse caminho, mas dentro da sua casa você também precisa daquilo que você produz. Então, esse é o fluxo real da economia. É uma coisa que vai girando, né? E que não, vamos dizer assim, não se finaliza. É esse processo contínuo, né? Deixa eu ler aqui o que é que vocês estão colocando. Mas eu fiz uma pergunta. Tem algum livro que o senhor indique para que a gente leia sobre essa matéria? É um assunto que também me interessa muito. Gente, tenho sim, certo? Que eu posso indicar, mas para ser bem sincero, bem honesto com vocês, eu sou muito crítico, muito. Tem livros da faculdade que, por exemplo, eu não gosto muito de outras matérias, mas o livro de economia dessa matéria, tanto o livro quanto a trilha de aprendizagem, são muito bons mesmo. Traz o básico da economia. Então, tipo, eu acredito que seja o suficiente para que vocês possam estar se deleitando sobre esse assunto, certo? Contemplando as várias áreas. Então, hoje eu posso indicar outros livros, caso vocês não gostem, tá? Eu sou muito crítico para livro, né? Professor de português e tal, também, né? Mas o livro da faculdade da Uniaselv de economia ele é muito bom, tá? Eu vou estar disponibilizando no final da aula o livro para vocês, mas aí vocês iniciam estudando e qualquer coisa vão me pedindo outros materiais que eu vou estar, sim, disponibilizando para vocês, certo? Oi, professora. Olá. Quem está falando? Esse livro que a senhora fala é o livro que está no AVA, né? É um professor, viu? Eu sei, professora. Estou perguntando que esse livro... Não, eu estou dizendo que é um professor e não uma professora. Meu nome é Genilson, viu? Eu estou ouvindo aqui. Desculpa. Oi, Genilson, tudo bem? Tudo bom. Diga lá. É isso. Eu queria entender o seguinte. Esse livro que o senhor está falando aí está
É esse livro que está no AVA? Isso, é o mesmo que eu estou falando. Aí eu vou colocar no grupo para ficar melhor o acesso para quem não baixou ainda. Que eu tenho em PDF ele. Ok. E o slide também eu vou disponibilizar no grupo, viu? Após a aula eu sempre disponibilizo. Ok. Pronto, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Então, sigamos. O funcionamento, né, da economia de mercado. Como ler o fluxo real da economia? Né, a gente precisa considerar os proprietários, que são as empresas, dos fatores de produção, a força de trabalho, que exercem a função de oferta no mercado de bens e serviços, no mercado que produz os bens e os serviços, e de demanda no mercado de recursos. Então, percebam, ofertam produtos e demandam força de trabalho das famílias. Então, esse é o real fluxo da economia. Mas vamos entender melhor essa situação. Por um outro lado, pode ser lido assim: aqueles que vendem sua força de trabalho, que são as famílias, exercem a função de demanda no mercado de bens e serviços e de oferta no mercado de recursos. Ou seja, demandam produtos das empresas e ofertam sua força de trabalho. É aquele círculo que eu falei. As famílias ofertam sua força de trabalho e acabam que demandando do mesmo produto que fabricam, né? Tornando essa economia bem giratória mesmo. Olha só, esse fluxo real, ele se torna possível com a presença da moeda, trazendo para o Brasil do real, utilizada para remunerar os fatores de produção e para o pagamento dos bens e serviços. Então, vejamos o fluxo monetário da economia. Olha só, pagamento dos bens e serviços, né? As empresas, né, vão fazer a remuneração desses fatores de produção, essa remuneração é dada às famílias, as famílias pagam por esses bens e serviços que geram para a empresa a demanda para que continuem a produzir, gerando a remuneração dos fatores de produção, que volta para as famílias, que pagam por esses bens e serviços. Então, esse é o fluxo real monetário. É olhar para o nosso dinheiro e perceber que se eu estou trabalhando, eu estou oferecendo um serviço, eu vou pagar por um produto, esse dinheiro ele pode passar por várias mãos e acabam que retornando também para as minhas. Quando eu trabalho, quando eu presto algum serviço. Então, esse é um fluxo real, né, relacionado a essa ciência econômica. E aí, vejamos, as empresas pagam as famílias pelo seu trabalho. E as famílias gastam seus salários com produtos. O lucro da venda dos produtos segue para as empresas. As empresas, novamente, pagarão as famílias pelo seu trabalho. Vocês conseguem compreender, gente? Vocês conseguem ter essa percepção aguçada de que a gente está ofertando um serviço e esse serviço a gente, através de uma aquisição de um produto, de algo, esse recurso que você recebe, você vai voltar para aquela empresa que você está dando. E aí Genilson, mas, por exemplo, tu que é professor, mas a gente está falando de um sistema econômico, né? Eu estou oferecendo, por exemplo, aula. A Uniaselv vai me pagar. Eu vou comprar um produto ou um serviço a um aluno que trabalha num varejo alimentício. E aí eu vou comprar a ele. Mas ele é aluno, ele cursa nessa faculdade, e com esse dinheiro que eu estou comprando algo, ele está ajudando ele a pagar o curso, que é o mesmo dinheiro que eles pagam meu salário mensalmente. Conseguem compreender, gente, essa situação, ou é complexo de entender?
Ou eu não estou sendo claro? Estou entendendo, professor. Tá, né? Estou entendendo. Ou seja, o dinheiro gira. O mesmo acontece com os impostos, exatamente. O mesmo acontece com os impostos, né? Só que os impostos, se a gente olhar os tributos, a gente percebe que vem não em valores monetários, né? Não em valores monetários, mas vem através de serviços, né? Ou se deveria vir, ou se está vindo ou não, mas deveria vir através de serviços, de políticas públicas, saúde de qualidade, educação de qualidade, mas a gente vai falar sobre como essa questão de imposto, dos tributos que a gente paga, eles transcendem a essa situação. O Kelvin diz, sim, porém, em proporção diferente, alguém ganha mais. Sim, Kelvin, aí é a situação em que a gente não está em um mercado, em uma sociedade que trabalha pelo princípio da igualdade. O nosso sistema econômico, ele é totalmente ativo perante um princípio da equidade. E aí a gente tem essa diferença de igualdade para equidade, né? E aí eu trago um exemplo, a aposentadoria. Todos nós aqui, por exemplo, se 10 pessoas aqui pagar para a Previdência Social, nós vamos um exemplo da gente ter já passado o tempo de trabalho, e próximo ano a gente vai se aposentar. Quem dera, né? Mas daqui ainda vou trabalhar muito para me aposentar. E aí, nós vamos se aposentar. Perceba que o valor da minha aposentadoria é diferente do João, do Sandro, da Rafaele, do Ian, do Lucas, da Josineide. Por quê? É diferente. Porque nós vamos se aposentar pelos valores de contribuição, considerando o nosso ganho, o nosso tempo de trabalho, né? E tudo mais. Então, é pelo princípio da equidade. Não sejamos limitados a entender a equidade, aquilo de dizer, dá mais para quem precisa de mais. Para um âmbito social, por exemplo, o trabalho assistencialista. Eu vou dar cestas básicas. Eu não vou dar cestas básicas a quem não precisa. Eu vou dar àqueles que precisam, que não têm alimento, né? Eu vou estar nesse âmbito da equidade, nesse quesito social. Nesse quesito econômico, a aposentadoria é mediante aquilo. E aí vai considerar o meu currículo, né, os meus ganhos, as minhas gratificações, as previdências privadas que eu posso ter pagado por fora. Então, perceba que a aposentadoria ela não tem um princípio da igualdade, mas sim da equidade. Oi, Júnior, você levantou a mão? Boa noite, professor. Levantei sim. Eu vejo, professor, o funcionamento de uma economia de mercado como um círculo que não para de girar. Ou seja, eu produzo, recebo, gasto, volto a produzir, volto a gastar, e assim o tempo todo girando. Então, não para. Se parar esse círculo, quebra a economia. Sim. Eu vejo dessa forma, o funcionamento de uma economia. Funcionamento, sempre... a essência da economia. Isso. Correto. Então, sigamos. Ô, professor. Oi? É Sérgio. Deixa eu te perguntar. Quando a gente tem uma inflação mais controlada, a gente sabe que a inflação ela tem um impacto importante na economia, né? Falar de Brasil. Em 86, nos anos 80, o senhor até acabou de falar aí, há poucos instantes, sobre os anos 80, a gente teve uma inflação de 86%. Eu acho que é a última inflação que a gente teve nesse ano. Na época era José Sarney, né? Que era o presidente. Hoje a gente tem uma inflação bem menor, né? Ou seja, a gente na economia, foi o que o colega acabou de falar aí. A gente trabalha, a gente faz esse movimento. Ganha o salário, esse salário a gente
vai pagar nossas contas. Nessa época, eu já era nascido, eu acho que tem muitos que não eram nascidos nessa oportunidade, a gente tinha essa inflação de 86%. Então, assim, a gente pagava o salário, recebia o salário, pagava nossas contas, e eu via muito na época que eu trabalhei em banco, e via muitas pessoas fazendo aplicação em poupança. Hoje a gente não vê com essa frequência tão grande, porque normalmente o salário que a gente recebe dá para a gente pagar nossas contas e ter essa folga de fazer uma aplicação, tá? Com essa questão de uma inflação de 1986, anos 80, ter essa inflação de 86%, e hoje a gente tem uma inflação mais controlada. Entre esse período, como é que a senhora avalia a questão da economia em relação a esse processo de uma inflação alta, e hoje a gente tem uma inflação menor do que a dos anos 80? Não sei se a senhora entendeu bem. Sim, entendi sim. Vamos lá. A gente precisa considerar que, por exemplo, a inflação, como você citou aí, dos anos 80, estava começando a elaboração do real, né, do plano real, então a gente já justifica uma variável, né, sobre essa perspectiva econômica. Sim. E aí, considerando, né, não só avaliando, mas é preciso considerar, por exemplo, quando a gente pensa de inflação em si, é um determinado tempo, né, de aumento de preço dos bens, dos serviços, das coisas, e que vai gerando causas, consequências, né, e todos os fatores pelo âmbito, pela ótica social, pela ótica da sociedade em si, e aí o governo, ele precisa entender essa questão e tomar atitudes de valorização de sua moeda, né? E a gente percebe que o real, ele é novo ainda e é influenciado por outras moedas, né? Uhum. Como, por exemplo, o próprio dólar, o próprio euro, tanto que são informações diárias que o dólar está embasando, por exemplo, a valorização do real, né? E tudo mais. Então, eu estou trazendo essa questão do dólar como apenas um dos pontos, né? Não se justifica essa questão, por exemplo, de se medir, de estar muito caro, do ganho ainda está pouco e tudo mais, porque, de fato, essa política econômica, e aí a economia, ela tem uma coisa muito, muito, muito legal na teoria, que ainda é muito... não é efetivada na prática, que é a questão da globalização. Porque quando a gente entende sobre globalização, a gente entende que é a troca de informações entre países, as colaborações entre países, né? Tanto que criam, né, grupos menores para essas situações. A gente pode citar a BRICS, né, e tudo mais. Então, tipo, eu considero, nessa perspectiva, essa avaliação, quando você traz os anos 80 para a atual situação que nós estamos vivendo, eu coloco esse sentimento de culpa para a nossa moeda e para a desvalorização ainda dela. Correto. Kelvin, você está com a mão levantada, quer falar? Sim, professor. Boa noite, primeiro, senhor e a turma. Eu queria saber do senhor, que eu não sou nenhum expert, né, em relação ao assunto, mas de repente, pelo conhecimento que o senhor tem, você poderia me tirar essa dúvida. O senhor acredita que o sistema que a gente tem de aposentadoria no futuro funcione? Eu digo isso porque, assim, né, no mundo que a gente vem tendo essas evoluções em criptomoedas, investimentos, a gente vê cada vez mais, assim, a população em escasso, né, em relação a essa questão. Então, o senhor acredita que no futuro isso funcione? Porque hoje eu creio que a gente paga, né, as aposentadorias dos mais idosos. Mas quando for nossa época, eu não sei se isso vai funcionar. Assim,
eu não gosto de levantar determinadas bandeiras. Por exemplo, por mais que eu tenha escolhido a administração, professor, tu levanta a bandeira do capitalismo? Eu não levanto a bandeira do capitalismo, mas eu entendo a necessidade de usar pontos do capitalismo para que a economia ela ressurja, para que ela aumente, para que ela evolua. Super concordo. Eu só não gosto de ser... Porque o que mata o brasileiro é o extremismo. O que mata o brasileiro é o extremismo. Levar tudo ao pé, tipo, ao pé da letra e tal. Como também eu não sou de acordo a um socialismo muito evidente, vamos dizer assim. Então, eu acredito que nessa junção, nesse ponto de equilíbrio, nós teríamos muita resolução. Muita resolução. Quando você traz a questão da aposentadoria, a gente pensa por um lado social. A perspectiva de vida está menor, né? Hoje, por exemplo, esse mês, no dia 6 de outubro, eu comemorei um aniversário de um bisavô de 100 anos. De 100 anos. Ele se aposentou bem mais novo. É agricultor, né? E tudo mais. Mas eu não tenho essa perspectiva de eu viver 100 anos e das pessoas, de nós vivermos essa idade toda, e de que essa situação, e de me aposentar, por exemplo, aos 50 anos. Não tenho essa perspectiva. Então, o que é que vai acontecer? Se a gente pensar no nosso futuro, na nossa aposentadoria, a Previdência Social, o INSS, o governo vai arcar com a nossa aposentadoria por um curto período de tempo, um curto período de finalização de vida. Então, por ser curto esse período, vai acabar que a gente recebendo pelos nossos direitos, vai ter como receber, sabe? Devido a essa situação. Meu tio, por exemplo, está, 50 anos recebendo aposentadoria. E assim como ele, nós temos pessoas que estão há 80, 90 anos de idade, 95, ainda nessa média. Mas a perspectiva de vida, ela vem diminuindo muito. Isso não sou eu que estou dizendo, são os próprios estudos. Tá entendendo, Kelvin? Deu para... Sim. Agora essa questão, né? A perspectiva tem diminuído e o governo aumentando a idade na aposentadoria. Exatamente. Então, vai ter como resolver essa questão, porque o período, infelizmente, é curto. Queria eu me aposentar mais cedo, né? Eu quero ter vigor físico e de vida para até onde eu aguentar, né? Porque e tal. Mas a gente tem esses pontos que precisam ser pensados. A gente pensa, por exemplo, por uma perspectiva psicológica, o quanto nossa mente não está adoecendo. E essa situação está prejudicando o exercício dos trabalhos de muitas pessoas, né? Pessoas que, por exemplo, aqui na minha cidade, eu vi professores se aposentando pela depressão, sabe? Ou seja, perde muito valor devido a uma condição de não ter conseguido assumir aqueles 30 anos de serviço somado à sua idade, né? E aí não está recebendo 50% daquilo que recebia exercendo sua função de professor. Então, são muitas variáveis a se pensar, tá entendendo? Então, eu trago essa questão como esse debate mesmo, em relação a essa situação da aposentadoria e da Previdência. Ô, professor. Oi? Uma coisa que eu posso até usar como exemplo aí, o senhor falou sobre a questão da idade, né? Quem dera o senhor aposentar com 50. Eu me aposentei com 50 anos, tá? Mas existe também uma questão, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 12 anos eu já tinha carteira assinada, né? Então isso às vezes tem que ser levado em consideração. Às vezes, hoje a gente vê que os jovens estão começando a trabalhar um pouco mais tarde, né? Eu tenho um exemplo aqui em casa. Meu filho está na faculdade, aí prioriza a faculdade, né? E já está com 21 anos, terminando a faculdade de nutrição. Mas aí, quando você vai pensar no que o colega falou aí, da questão de se aposentar,
ele vai talvez viver muito e não vai conseguir chegar à aposentadoria, né? Então, assim, eu comecei muito cedo, me aposentei com 50 anos de idade, já tinha na carteira, em contribuição ao INSS, eu já tinha 36 anos, eu já poderia fazer a solicitação da minha aposentadoria, entendeu? Hoje eu estou com 56 e continuei trabalhando, entendeu? Na empresa que eu estava, mas em 2021 eu me afastei. Aí, justamente pelo que o senhor falou aí, a questão da doença. Aí eu vou trazer um exemplo totalmente diferente do seu. Eu comecei a trabalhar com 15, só que não era uma coisa formal. Não tinha nem como eu fazer a carteira de trabalho para assinarem, né? Então, eu comecei, por exemplo, hoje eu estou com 27 anos. Comecei a trabalhar com 15. E vim ter contrato, vamos dizer, a partir de 18, ou seja, eu tenho 9 anos de contribuição. Isso. Né? E aí, a contribuição, ela vai sendo colocada à medida em que, por exemplo, quando eu terminei minha faculdade, eu tive meu aumento salarial. Quando eu terminei minha primeira pós, eu tive meu aumento salarial. Então, essa política de cargos e carreiras que a minha empresa fornece, faz com que a minha contribuição também para a minha aposentadoria seja maior, para que eu me aposente com valor também relativo àquilo que eu contribuí. Isso, perfeito. Tá entendendo? Então, a gente está vendo. Gente, e deixa eu só ver aqui, Lucas Araújo está com a mão levantada também. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Lucas. Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite. Então, fiquei muito intrigado com essa discussão sobre a aposentadoria, né? Porque a aposentadoria está relacionada ao futuro, né? Não ao presente. E olhando para os dias de hoje, por exemplo, como o senhor comentou aí agora, que o senhor começou a trabalhar com 15. Hoje eu tenho 26, eu também comecei a trabalhar com 15, 14 anos, mas sempre relacionado a alguns fatores, tipo carregador, garçom, enfim, coisas que não são registradas, né? Sim. Mas por outra ajuda. Então, eu acredito que eu entro nesse barco do colega que ele falou que ele tem um filho de 21 anos e talvez não conheça a aposentadoria. Compreende? Vamos lá. Tu não está entendendo essa questão dos 21 anos, como eu não entendi essa parte final. Não. Teve um colega passado, ele falou que ele tem um filho de 21 anos que ele não vai conhecer a aposentadoria. Ah, tá. Entendi. E você acha que você está no mesmo ramo dele? Eu estou nesse mesmo ramo. Só que, recentemente, eu entendi que existe uma base de como eu não precisar, tipo assim, depender dessa vamos dizer, dessa aposentadoria. Não sei se a conversa está sendo pautada aonde necessite ou dependa da aposentadoria, mas sim de viver com a aposentadoria, como o colega falou, que ele continuou trabalhando mesmo recebendo a aposentadoria, né? Sim, sim. Não, eu estou entendendo agora. Mas, tipo assim, a aposentadoria também, a Previdência Social brasileira, ela aposenta pela idade, dependendo da sua função. Eu estou trazendo o meu caso que, por exemplo, eu vou me aposentar pelo âmbito da educação. Como é que acontece? Soma-se a idade mais o tempo de serviço, sabe? Então, por exemplo, e aí eles dão uma média de 90 anos, por exemplo. Então, se eu tiver 60 anos de idade e 30 anos de serviço e completar esses 90. Então, eu vou me aposentar com o valor que eu estou ganhando, vamos dizer assim. Então, a regra para cada situação, a regra para agricultor é por idade, uma idade bem menos inferior, porque é um trabalho mais braçal. Então, tem essas questões. Mas a questão formalizada, como o cara trouxe aqui, que ele assinou a carteira dele com 14, 15 anos, contribuiu para que ele se aposentasse com os 50. Por quê? Porque ele estava dentro da lei
antiga, que foi uma lei nova, a questão da Previdência Social, tá entendendo? Perfeito, professor, perfeito. É Sérgio que está falando. Pronto. Correto. Pronto. Júnior, você quer falar também? Quero sim, professor. Em relação à aposentadoria, professor, a gente entende que quem sustenta o futuro aposentado é os que trabalham hoje de carteira assinada. Então, eu vejo isso com muita preocupação para quem entra no mercado de trabalho hoje pensando numa aposentadoria da seguinte forma. Brasileiro hoje vive muito de benefício. E, com isso, poucos estão querendo entrar numa empresa para trabalhar, adquirir uma profissão para trabalhar com registro. Ou seja, eu vou trabalhar autônomo, eu vou trabalhar livre, porque aí eu consigo ganhar mais dinheiro. Só que assim, consegue ganhar mais dinheiro hoje, mas esquece do amanhã, que é a aposentadoria. Então, com essa mudança de idade, tempo de serviço para se aposentar, acredito que ficou mais difícil ainda. Como muito brasileiro hoje vive de benefício, o trabalho formal de carteira assinada cai, então, assim, eu vejo com preocupação o futuro de quem trabalha hoje registrado pensando em se aposentar. Por exemplo, eu sou funcionário público municipal e no meu município a pessoa dá entrada na aposentadoria e espera 3, 4, 5, 6 anos para se aposentar, porque o meu município não gera concurso, então, não gerando concurso, não adiciona funcionário efetivo, que funcionário efetivo é o que sustenta o futuro aposentado. Então, eu vejo isso com muita preocupação para quem pensa em se aposentar amanhã. É um assunto muito delicado e muito relativo. Mas vamos lá, galera. Continuar aqui. O slide... aqui, nós estávamos nisso. Unindo os fluxos real e monetário da economia, temos o fluxo circular da renda. Então, ó, esse pontiagudo, verde, né, fragmentado, é o fluxo monetário, né? E o vermelho, o fluxo real. Então, percebam, vamos pelo real. Começando aqui pelo mercado de fatores de produção, oferta os seus serviços às empresas que ofertam os bens e os serviços dentro do mercado de bens e serviços, que essa oferta e serviços é ofertada à família, e a família oferece os serviços de fatores de produção dentro do mercado. Já o fluxo monetário é como se fosse ao contrário. O mercado de fatores de produção oferta os serviços de produção às famílias, às oportunidades, que ofertam os bens e serviços ao mercado de bens e serviços, que seguem as empresas para que ofertem os serviços dos fatores de produção para o mercado de fatores de produção. Então, a gente tem a união desse fluxo real e monetário, que a gente chama de fluxo circular da renda, que é onde se estabelece uma média mínima de renda dentro de um sistema econômico. E aí é importante também entender que, como eu falei, a economia está presente em demais áreas, né? E aí tem sua essência através da realidade, de como a economia, como o negócio está, né? Que é a realidade social, e aí se perpassa e se passeia pelos aspectos econômicos, históricos, sociais, geográficos, políticos e demográficos. Então, tudo isso colabora dentro do sistema econômico. E aí, vamos entender, né? Economia e política são áreas bastante interligadas, pois a política, ela fixa regras às instituições sobre as quais se desenvolverão as atividades econômicas. Um exemplo disso é a relação entre patrões e empregados. Então, a economia ela estabelece as leis trabalhistas, né? De como o patrão vai contratar, quais os direitos de uma carteira assinada, quais os direitos de um contrato, quais os deveres do empregado também. Então, essa relação nessa via de mão dupla entre patrões e empregados. Economia e sociologia, como é que une nessas duas coisas? A gente percebe, né?
quando a política econômica visa atingir os indivíduos de certas classes sociais, interfere no objeto da sociologia, ou seja, na dinâmica da mobilidade social entre as classes de renda. Considerando que a sociologia é uma ciência social que estuda a sociedade e o seu comportamento, então é importante considerar essas classes sociais e o seu nível, tipo, extremo, quantas pessoas estão em extrema pobreza, né? Quais as políticas de atendimento a essas pessoas que estão nesse grau de pobreza. Então, todas essas políticas, essas ações são corroboradas através desse vínculo entre a economia e a sociologia. Economia e história. A pesquisa histórica é de grande utilidade para a economia. Facilita a compreensão do presente e ajuda nas previsões. Então, todas as informações que se passaram, que estão se passando, serve para que nós possamos entender o porquê que estamos nessa situação. Por exemplo, a questão do real, né? Foi um vínculo aí entre economia e história, né? Entender que o real é novo, né? Estava sendo construído, o nível da inflação do Brasil estava lá em cima, mais de 80% e tal. Então, acaba que compreendendo, facilitando essa compreensão para a gente e ajudando também para as previsões futuras. As guerras e as revoluções alteraram o comportamento e a evolução da economia. Então, é importante também entender que através das guerras mundiais, né, de outras guerras de produtos, né, do próprio café, que tem um histórico de embasamento muito forte através de aspectos econômicos, colaboram diretamente a esses aspectos presentes. Por outro lado, os fatos econômicos afetam o desenrolar da história. Importantes períodos são associados aos fatores econômicos, como, por exemplo, né, a quebra da Bolsa de Nova York, que influenciou o mundo todinho. Economia e geografia. Só tomando um pouco d'água, que a garganta hoje está complicada. Fatores úteis dentro desse âmbito. As condições geoeconômicas dos mercados, a concentração espacial dos fatores produtivos, a localização da empresa e a composição setorial da atividade econômica. Então, até trazendo para esses âmbitos geográficos, em questões de densidade, de clima, de localidade da empresa. Exemplo, quantas empresas não foram atingidas nas enchentes do Rio Grande do Sul, né? Então, é um fator que vai prejudicar a economia, então é preciso considerar esses fatores geográficos, essas condições geoeconômicas, como fatores úteis para uma analisada, né? Para uma avaliação, para possíveis contingências que possam existir em determinadas localidades, e você ter esse plano de contingência, né, compreendendo que essas situações elas podem afetar a sua atuação dentro do mercado. Atualmente, algumas áreas de estudo econômico estão diretamente ligadas à geografia, como a economia regional, entender essa economia regional, a economia urbana, as teorias de localização industrial e a demografia econômica. Um exemplo disso, gente, são as cidades, por exemplo, turísticas, né? Que a economia é toda direcionada a esse aspecto. Então, está nessa área geográfica. Por quê? Porque o turismo está fortemente interligado a essa situação. Economia e direito. A relação entre a economia e o direito é muito estreita, uma vez que todo arcabouço jurídico-econômico que regula as relações econômicas, elas estão montadas, elas estão embasadas, fundamentadas dentro da Constituição Federal de 1988, que é a nossa maior base legal. E aí eu trago essa correlação entre economia e direito para o nosso sistema econômico do Brasil, né? Gente, e aí? Até aqui, muita coisa, né? Muita coisa. Alguma pergunta, dúvida, questionamento? Ô, professor, eu estou com uma pergunta aqui. Tem Diga como lá.
lá na página da Economia e Suas Áreas, por gentileza. Economia e Suas Áreas, agora. Voltando. Aqui? Isso. No caso, a parte da saúde, ela não implementa aí, ou seria, no caso, o aspecto social? Social. Todas essas questões Eu fiquei me voltadas à sociedade, que é da sociologia, é o comportamento do indivíduo. Então, se essas situações, mesmo que sejam relativas, que estejam propensas a acontecer, está dentro desse aspecto social. Entendi. Então, no caso da saúde, assim, como exemplo da pandemia, né, como foi na época do... Exatamente, perfeito. Não tem exemplo, acho que mais claro para a gente, né? Pronto. Só isso mesmo. Quanto influenciou diretamente essa situação. Mais alguém? Gente, então agora nós vamos para uma atividade, tá? Só que, olha aí, ó. Hoje, né, nós vimos o conceito de economia, os problemas econômicos, que é a escassez, estudamos sobre sistemas econômicos que cada país, cada cultura tem o seu, mediante suas leis, e como funciona, né? A questão daquele giro entre empresa, oferta, demanda, família, né? E então, a gente vê isso hoje. Eu queria também que vocês vissem esse vídeo, bem curtinho, bem animado, e fizessem uma leitura complementar que está dentro do livro de vocês, que eu vou estar mandando. Recursos escassos e necessidades ilimitadas. Não agora, porque agora... E aí, ó, vai outro vídeo, tá? E a leitura complementar. E agora nós vamos fazer a atividade, certo? Vou fechar aqui o slide. Vou fechar aqui o slide. Vou colocar o material para vocês. E eu queria que vocês fizessem as atividades, tá bom? Vou digitar aqui. E vai ser através do livro e do slide, tá? Então, nós temos... Pronto, tá aí as atividades. Vou disponibilizar o material neste momento. E aí, 9 horas, a gente retorna e encerra a aula, tá bom? Ok. Natália, você está com a mão levantada. Lucas. Olá, boa noite. Boa noite. Oi, peço desculpa por ter acessado tarde, porque hoje é meu primeiro dia de aula e houve um erro de comunicação com o Polo e eu não estava conseguindo ter acesso. Outra coisa, apesar de já ter corrido o assunto, eu estou vendo aqui também que vai ter uma atividade. Se possível for, teria como me instruir? Eu vou no AVA para poder fazer essa atividade? Como é o processo? Você está no grupo? Não estou no grupo. Pronto, eu vou fazer o seguinte. Para quem você e para quem não está no grupo, vou colocar o link do grupo agora. Tá? Vocês vão entrar no grupo e as atividades são pessoais de vocês, tá? Vocês vão responder as atividades sobre o assunto da unidade 1, tá? Não vale nota, é só uma forma de vocês estudarem o conteúdo, bem como as atividades, tem os vídeos no slide, o link e o material complementar.
Ok. E aí, no caso, esse grupo é um grupo, tipo assim, de WhatsApp? Como é? É o WhatsApp. Ok. Aí, no Viu? caso, vai estar me adicionando, correto? Isso. Você pode clicar nesse link que eu coloquei no chat e já entrar. Deixa eu ver. Professor, em relação ao código que foi dado no início, esse código a gente utiliza quando? Esse código seria para a entrada. Aí, na saída, tem outro código. Na entrada, a gente coloca esse código em qual momento? Assim que você entra, pede. Se não pediu, não se preocupe, mas você precisa só comunicar o polo. Porque às vezes ele só precisa fazer uma atualização no seu aplicativo. No meu aplicativo ele não solicita código. Então, eu acredito que você só comunica porque tem você está no primeiro semestre ou está em outro? Veio só pagar essa disciplina. Não, iniciei agora. Pronto, então você precisa informar ao seu polo, tá bom? Tá bom, obrigado. Disponha. Mas não se preocupe que não reprova ninguém não, por conta disso, tá bom? Certo, obrigado. Então, é só comunicar no polo que eu não utilizei o código de acesso para poder estar sendo atualizado, correto? Isso. Desculpa, tá? É porque é a primeira vez que Sem eu acesso. problema, pode perguntar. É melhor do que fazer as coisas erradas, né? É melhor tirar as dúvidas. Para mim é tudo novo fazer online, porque eu já fiz faculdade presencial e é a primeira vez que eu acesso e foi muito complicado, está sendo muito complicado para mim, viu? Mas vai dar certo. Vai dar certo, vai. Amanhã eu vou no polo para poder procurar saber informações. Eu fiquei sabendo que teria aula hoje, de última hora, já eram quase 18 horas quando eu fiquei sabendo. Pois é, toda segunda-feira nesse mesmo horário, às 19 horas, tá certo? Horas. E para eu ter acesso, é só ir para o AVA e chegando lá tinha a sala virtual, correto? Isso mesmo. Porque eu estava tentando acessar a sala virtual, mas eu acho que é porque o meu computador ele não estava com Teams. Mas acho que agora, na próxima vez, eu vou conseguir. Prontinho. Muito obrigada. Por nada. Professor? Oi? José Nilton? Me ajuda, eu não estou conseguindo encontrar essa atividade. É que também é meu primeiro dia e o primeiro semestre, e eu não estou conseguindo encontrar. Você conseguiu baixar o livro? Não. Essas páginas são... O livro que foi mandado no grupo? Isso. Entendi. Não, tá baixando ainda. Pois aí é só seguir as páginas do livro, tá? Pronto. Obrigado. Disponha. E outra coisa, respondemos no caderno da gente ou a gente tem que responder lá naquela... Não, só para vocês mesmo, viu? Tá. Já fiz, viu, professor? Professor, boa noite. Vou entrar no PDF. Oi? Eu vou introduzir as respostas de leitura. Eu não estou conseguindo compreender, acho que está com um probleminha seu microfone. Está conseguindo ouvir?
Não. Oi, consegue me ouvir? Estou ouvindo, só não estou entendendo. Se entrar no PDF, porém eu quero saber se escrever em algum lugar, alguma resposta. Eu entendi só o começo, você entrar no PDF. Tenta escrever para mim, por favor, não leva a mal. Não, tudo bem, vou no chat. Rafael, Natália. Vocês estão com a mão levantada, querem perguntar algo? Já perguntei, professor. Obrigado.